Então, eu queria saber como que a gente pode estar trazendo o paisagismo para espaços que já estão construídos, ou espaços que a gente vê que, não, ali não dá para fazer o jardim, mas dá sim. Me explica como que vocês conseguem trazer isso. Então, uma das nossas situações primeiro que a gente conversa com o cliente é quais são as necessidades que ele está buscando, né? O que de fato ali ele quer, se é uma ideia mais de uso do ambiente, se é relaxamento, o que ele quer, se é uma criação, qual é a ideia para a gente então buscar capturar a informação disso. Então, a gente sempre leva muita vegetação para dentro do ambiente. Quando a gente tem um espaço que a gente não tem canteiros, que a gente não consegue trabalhar nesse fato direto com a terra, a gente pode usar tanto a questão do jardim vertical, como a gente comentou anteriormente, como também a ideia de vasos. Então, fazer um vaso design, alguma coisa nesse sentido, e também trazer elementos naturais, assim, com aspectos mais buscando biofilia, né? Como a ideia de rocha, como a ideia do fogo, então a madeira. Então, trazendo esses materiais para criar esse ambiente mais natural possível dentro dos ambientes. Como que é feito essa questão do jardim vertical? Porque às vezes a gente não consegue estar colocando ele num projeto porque o custo dele acaba extrapolando. E como que a gente consegue estar equilibrando isso para poder ser viável a implantação dele? Então, uma das formas que a gente busca para minimizar a questão do custo, no nosso trabalho a gente utiliza um sistema que é como se fosse calhas. Então a gente consegue utilizar na separação delas, e a ideia é que a vegetação, com o tempo, ela tenha a parte de sobrepor toda essa ideia do painel. Então, nesse quesito, quando a gente fala em separação modular, a gente está falando em economia de materiais. Então, a gente está falando de economia de substrato, economia de dreno, economia de vegetação, e tudo isso traz o quê? Uma economia geral para dentro desse painel. Então, se a gente fala numa separação de 10, 15 ou 20 centímetros entre esse sistema modular, a gente tem aí um período de fechamento para deixar esse painel, esse jardim vertical totalmente fechado, é um pouquinho maior. Demora um pouquinho mais porque a vegetação precisa crescer, preencher o espaço dentro dessa calha e também preencher essa separação. Mas tudo isso é uma questão de tempo e, claro, de projeto, optando por espécies que causem isso e que façam isso. Então, isso induz uma redução de custos desse jardim vertical. Também, ali na nossa primeira pergunta, vocês me falaram da gente estar trazendo a biofilia. E assim, a gente tem visto agora muito nos ambientes bastante plantas, bastante vegetações. Quando vocês fazem essa especificação, vocês veem algumas espécies que são próprias para o ambiente interno, que são próprias para cuidar. Como que está funcionando isso? Porque tem gente que não sabe cuidar de planta, tem essas coisas assim. Então, primeiramente, a gente conversa, como eu comentei, a questão da necessidade. Então, às vezes, se é uma questão mais estética, se é uma questão de interação, o que de fato essa pessoa busca, ou se também, às vezes, tem alguma alergia, alguma questão assim mais específica do usuário. Partindo daí, a gente vai analisar a questão da vegetação para ver se ela tem os aspectos dela, Isso, trabalhando com a viabilidade dessas espécies. Então, existem espécies de sombra, espécies de sol, espécies que se adaptam melhor em ambientes internos e em ambientes externos. Então, a gente avalia esse quesito dentro da necessidade do usuário e traz essas soluções. E como a gente está falando em ambientes internos, está falando às vezes em espaços corporativos ou residenciais, não importa, a gente sempre atrela junto um braço dentro da empresa que é a irrigação. Então, para quê? Para trazer a viabilidade desse material e que o paisagismo seja durável ao longo dos anos e não seja uma coisa rápida e momentânea. A ideia do paisagismo é ele ser implantado e com o passar dos anos ele fica cada vez melhor, cada vez mais cheio, se eu posso falar assim. E tudo isso entra em termos de viabilidade de espécie, escolha de substrato, adubação, irrigação. São várias variáveis dentro dessa equação que é o paisagismo. Então, Julie, vocês estão aqui na Casa Cor e a Casa Cor vai ficar até quando? A Casa Cor ela vai ficar até dia 14 de agosto. Então, se vocês quiserem conhecer um ambiente fora do convencional, um ambiente com sensação biofílica, a realidade da biofilia, por favor, venham conhecer o Garden Lounge da nossa arquiteta Julie Francesca Dallagrana. Fica o convite para vocês, aqui vocês vão poder ter um pouquinho da experiência com a vegetação, com os aspectos mais naturais aqui do ambiente, a questão do fogo, da rocha, da madeira. Então fica o convite para vocês e venham nos visitar. E eu tenho aqui no canal uma lista de vídeos que já são de mostras de decoração. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você compartilhe esse vídeo com alguém que tem interesse em saber como que se faz um jardim vertical ou como pode trazer a vegetação para dentro da sua casa.
Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.